Vovó Matilde, 89 anos. Com esta idade já vivia doente. Era preciso sempre levá-la para o hospital. Eram consultas, eram exames, e muitas vezes era obrigada a ficar internada. E foi no mês de setembro do ano passado que vovó não estava nada bem. Fraquinha, se alimentando pouco, dificuldade de andar. E o pior, a pressão descontrolada. Pressão que ia, ia assim tão alta que dava a impressão que vovó poderia sofrer a qualquer momento um infarte. E tínhamos que correr com ela para o hospital. Era um hospital que já tínhamos o hábito de levá-la e fazia parte do convênio. Desta última vez, os médicos resolveram pela internação dela para que pudessem fazer vários exames, além da necessidade dela ficar em observação. Durante o dia, sempre tinha alguém da família como acompanhante. Porém, à noite, ela ficava aos cuidados das enfermeiras. Por sinal, ótimas enfermeiras, ótimas profissionais, que davam a maior atenção a ela. E deixavam aquela campainha bem próxima de sua cama, para, se caso ela precisasse, chamar uma enfermeira, caso ela precisasse de alguma coisa. Com 2 dias que vovó estava lá, eis que chegou uma outra paciente para dividir o quarto com ela. Era também uma senhora idosa, Dona Marlene, 85 anos, um pouquinho mais nova que mamãe, 85 anos, que se tornou uma pessoa amiga de vovó. Mais ou menos da mesma idade, 89 vovó, 85 esta amiga, que começou a dividir o quarto do hospital com ela. Essa senhora ia ser preparada para uma cirurgia difícil, para uma cirurgia delicada. A vovó, inclusive, gostou muito dessa companheira de quarto. As duas conversavam bastante, as duas se entendiam bem. E para nossa família, e para a família de Dona Marlene, foi ótimo. Pois elas se distraíam contando uma para a outra coisas de suas épocas, coisas de suas vidas, e até se esqueciam dos seus problemas, até se esqueciam do porquê que estavam ali no hospital. Era uma graça a amizade que se formou entre minha avó e esta senhora, Dona Marlene. Pareciam até irmãs. Uma mostrava, seus bordados para outra, porque já que estavam internadas, elas tinham que fazer alguma coisa, ocupar o tempo, que elas estavam doentes, mas não paralisadas. Se lembravam dos tempos dos bailes, daqueles bailes antigos. Vovó pediu que, inclusive, na nossa visita, levássemos a ela o álbum de fotografia, porque ela queria mostrar para sua colega de quarto. Atendemos o seu pedido, chegamos no outro dia com o seu álbum antigo, e vovó então começou a mostrar para Dona Marlene as fotos do passado, as romarias à Aparecida do Norte, até mesmo do seu tempo de escola, e festas de aniversário. Com isso, as duas companheiras de quarto até choravam de emoção. Porque de um lado vovó recordava, do outro lado Dona Marlene também recordava. As duas já estavam internadas há quase 10 dias. E finalmente, o dia da cirurgia de Dona Marlene estava chegando, finalmente. Porque ela teve que passar por um processo, de observação também. Teve que passar, por uma preparação. Então, 10 dias já estavam ali, as duas internadas. Minha avó e a Dona Marlene, que também era vovó. A família dela estava apreensiva, preocupada. Ela própria, entretida nas conversas com a vovó, estava até aparentemente tranquila, nem se lembrando muitas vezes que a operação era delicada. E o dia estava chegando. Dona Marlene, então chegou aquela tarde de ir para a sala de cirurgia.
e ser preparado todos os procedimentos, medir febre, medir pressão, tomar algum comprimido assim para acalmar a pessoa, que a pessoa vai meio sedada, né? Depois ser anestesiada. E chegou a hora então de deixar aquele quarto. Só que vovó, justamente na hora em que estavam levando a sua companheira, a dona Marlene, a sua companheira de quarto, ela estava tomando banho e não pôde se despedir e desejar boa sorte à sua companheira. As duas tinham prometido, né, de se abraçarem e beijarem quando ou uma fosse embora, ou então, no caso da outra, ir para a cirurgia. Mas só que isso não aconteceu, porque exatamente na hora em que vovó estava tomando banho, e uma enfermeira com ela, evidentemente, a outra foi levada para ser operada. Foi quando a enfermeira trouxe, né, ela para o banho, a dona Marlene, quando a enfermeira trouxe ela do banho, a dona Marlene já tinha ido. E vovó ficou triste em ver aquela cama da companheira vazia. Vovó até chorou e pediu para que a sua cirurgia fosse boa, para que tudo corresse bem na sua cirurgia. Mas agora ela já tinha ido para a operação. Só ia vê-la de novo depois, sabe, da cirurgia. A cirurgia demorada. Aconteceu à tarde, às 5 horas da tarde. Só que a cirurgia, no transcorrer da operação da cirurgia, as coisas foram se complicando. E começou a não ser como os médicos esperavam. Se bem que os médicos até previam que alguns problemas poderiam surgir. E a família mesma estava, vamos dizer, informada. Tanto que a própria família assinou um documento, né, autorizando a cirurgia. Mas complicações surgiram, muito além do que os médicos esperavam. E aquela idosa, a dona Marlene, não resistiu e veio a falecer. Toda a família de dona Marlene abalada, chorando muito. Nós ali do lado deles também tristes, afinal, ela se tornara uma grande amiga nossa da família. Praticamente uma irmãzinha, né, de minha vovó. E agora tínhamos que contar para nossa avó. Tínhamos que dizer a ela, porque ela perguntava toda hora, como é que está a cirurgia da Marlene? Vocês podem me dizer? Como é que está a cirurgia da Marlene? E quando nós soubemos que dona Marlene havia morrido na mesa de cirurgia, como contar para a vovó que a sua companheira de quarto, e que ela inclusive não se despediu, porque estava tomando banho, quando vieram buscar dona Marlene para levá-la para a cirurgia. E elas tinham até acertado entre elas que, olha, se eu for embora, eu quero me despedir de você, eu quero, sabe, que você vai me visitar, e quando você for para a cirurgia eu também quero acompanhar, mas só que na hora não deu nada certo. Uma estava no banho, outra foi para a cirurgia, e agora a vovó cobrava, como é que está sendo a cirurgia? Já acabou a cirurgia? Como é que a Marlene passou pela cirurgia? Já não está na hora de saber de alguma coisa da Marlene? Mas dona Marlene tinha morrido. E como dizer isso para a vovó? 89 anos. Se apegou nesses 10 dias que ela ficou com essa companheira de quarto, se apegou muito a ela. As duas se deram muito bem. E agora como contar para a vovó Matilde que dona Marlene tinha falecido? Os próprios médicos nos disseram que não seria bom, pelo menos por hora, dar essa notícia à vovó. Poderia complicar também o estado de saúde da vovó. Mexer com a sua pressão, que era melhor, pelo menos por enquanto, não dizer nada. Deixa ela ir desconfiando, vamos dizer assim. Deixa ela ir deduzindo que alguma coisa aconteceu, do que chegar e falar, olha, a dona Marlene morreu. Porque ela também vai pensar nela. Poxa, se a outra 85 anos, de repente não resistiu, se eu tiver que também operar, eu não vou resistir, que eu tenho 89. Então nós decidimos diríamos que dona Marlene estava na UTI, que dona Marlene ia ficar muitos dias na UTI, isso e aquilo, até que ela tivesse alta e como de fato ela pudesse voltar para casa. E aí sim, em casa, falaríamos do assunto. Porém no hospital, não. Porque ela iria ficar também com aquela impressão, né, daquela cama ali do lado,
que durante tantos dias ficou aquela companheira, e saber que aquela companheira do lado morreu, ela talvez não se sentisse bem, não iria se sentir bem. Mas foi nessa noite, quando Dona Marlene já estava no caixão, ali do velório do hospital, que algo aconteceu. Vovó acordou de madrugada e foi até o banheiro. Ela não chamou a enfermeira. Ela preferiu ir sozinha ao banheiro. Depois de volta para o quarto, ao invés de voltar a se deitar, ela resolveu abrir a porta do quarto e olhar de um lado a outro daquele corredor do hospital comprido, porque os hospitais são feitos de corredores. Um quarto de frente para o outro, um quarto, sabe? Então, ela, depois que foi no banheiro, ao invés de ela voltar para a cama, ela resolveu abrir a porta do quarto e olhar o corredor. O corredor que estava iluminado com poucas lâmpadas. Um corredor iluminado, mas de modo muito fraco. Foi enquanto vovó viu de longe que vinha caminhando, com o auxílio do seu andador, uma pessoa. Então, vovó poderia ter entrado para o quarto, não, mas ela ficou ali na porta, e curiosa, esperando quem é que poderia estar andando com aquele andador, que vinha vindo lá no fundo do corredor. E ela ficou ali na porta esperando a pessoa passar, sabe, para cumprimentar, para dar uma boa noite, sei lá, queria ver quem era, enfim, aquela pessoa que àquela hora estava andando no corredor do hospital. E ela então ficou ali na porta. E a pessoa vinha vindo, vinha vindo. E quando essa pessoa se aproximou mais, ficou bem perto de vovó, foi que vovó então reconheceu. Era a Dona Marlene. Oh, Marlene! Mas Marlene, você está andando aqui no corredor de andador, mas falaram para mim que você estava na UTI. Você estava lá, inclusive, que não dava nem para visitar você. Só que Dona Marlene estava com um véu preto na cabeça. Mas, Marlene, por que você está com esse véu preto na cabeça? Marlene parou bem de frente à vovó, com seu andador. Poxa vida, eu pergunto todo dia de você. O pessoal me diz que você está na UTI, que não pode receber visita, e eu fico esperando você aqui para a gente, sabe, conversar novamente, para você vir aqui, sabe, se acabar de se recuperar aqui no quarto. Mas por que você está usando este véu preto? Marlene, por que você está usando esse véu preto? Mas que bom, Marlene, que pelo menos você está de volta. Já foi operada, olha, senti muito a sua falta. E a gente nem se despediu, né? Você foi para a sala lá de operação e eu estava no banheiro. Na hora que eu estava tomando banho com a enfermeira lá, você foi levada para... Sabe, eu fiquei muito sentida, fiquei muito pensativa em você. Você já está boa? Para andar desse jeito, você deve estar boa. Por que você não voltou aqui para o quarto? Porém, vovó só via Dona Marlene olhando para ela. E Dona Marlene, na verdade, ela não parava. Ela passou por vovó e voltou. Passos lentos, apoiada naquele andador. E vovó, mas Marlene, por que você não responde? Fala comigo. Entra aqui no quarto, para que vai ficar andando no corredor aí? E tira esse véu da cabeça, Marlene. Não sei por que você está usando esse véu. Dona Marlene, apoiada no andador,
ela ficava como que andando meio de um lado e de outro, voltando e indo, e vovó querendo que ela entrasse no quarto. Poxa, já que você está boa, vem aqui, vamos conversar. E olha, eu vou dar uma bronca no pessoal, viu? Porque disseram para mim que estava na UTI, que não podia nem visitar você, e você andando aí, ó, de andador. Só que eu estou com bronqueada também, por que não trouxeram você para ficar aqui no quarto? Aqui? Ah, ó, a cama está vazia. E com muito esforço, Dona Marlene deu um sorriso para minha avó. E sem parar de andar em passos lentos, com dificuldade com aquele andador, mas estava andando. Quando então ela volta para o mesmo lugar onde estava, lá no fundo do corredor. Oh, Marlene, não estou entendendo. O que está havendo, Marlene? E Marlene, de uma certa altura, então, do corredor, indo embora, dá um tchau para minha avó. Nessa hora, minha avó tremeu. Nessa hora, minha avó Matilde, ela ficou assim, meio que querendo entender o que está acontecendo. E Marlene caminha um pouco mais, volta-se com um sorriso meio assim, meio sorriso nos lábios, e com muito esforço tenta dar um tchau. Então vovó sai atrás dela para saber o que está acontecendo. Você não conversa, você não entrou, o que está havendo? Vovó sai com 89 anos, com alguma dificuldade, mas vai perguntar para Marlene. Nisso Marlene vai mais para frente. Peraí, Marlene, vamos conversar. Tá? O que está acontecendo? Você não fala, você não diz nada. Então Marlene, com o seu andador, caminha e vai caminhando até o final do corredor, quando assim como se fosse fumaça, desapareceu, sumiu. Vovó então volta meio assim, totalmente agora desesperada. Entra no quarto, aperta a campainha que fica em sua cama, chama a enfermeira. Logo a enfermeira chegou. O que a senhora precisa, dona Matilde? Vovó, ela está assim, se sentindo meio mal. Ela não está legal, não está bem. Mas o que aconteceu, dona Matilde? A senhora estava tão bem? A minha companheira do quarto, vocês falam para mim que ela estava na UTI. E ela está aqui estava andando no corredor. Eu pedi para ela entrar no quarto, ela não entrou, ficou dando volta aqui, sabe? Aqui, e desapareceu aqui no corredor de uma maneira que eu não sei. O que aconteceu com ela? O que ela tem? Dona Matilde, a senhora viu a dona Marlene? É de andador. Ela veio vindo de longe, eu nem reconheci devido às minhas vistas fracas. Ela foi vindo. Aí quando eu vi que era ela, e eu perguntei a ela por que ela está andando aquela hora, nessa hora pelo corredor, que ela entrasse no quarto. Afinal, disseram para mim que ela... Mas dona Martilde, a senhora tem certeza que era a dona Marlene? Claro! Poxa, eu não convivi com ela aqui todos esses dias. A única coisa é que ela estava com um véu preto. Que eu até falei para ela, tira esse véu, que está uma coisa feia você de véu preto. Dona Matilde, a senhora tem certeza mesmo que a senhora viu a dona Marlene andando com andador aqui? Inclusive, eu até fui atrás dela, porque lá na frente ela começou a me dar uma espécie de um aceno com dificuldade, me dar um sorriso. Eu fui chamá-la, vem para cá, vem para cá. E quando então ela desapareceu, eu tô desesperado. O que aconteceu com ela? A enfermeira sabia que dona Marlene estava sendo velada. Estava no velório, ali do hospital mesmo. Então, como foi possível dona Marlene estar no corredor do hospital andando com o seu andador?
com dificuldade, passos lentos. Não falou uma palavra com vovó. Vovó pediu para ela entrar, ela simplesmente andou um pouco para cá, para lá, para cá, quando então voltou para da onde veio. E vovó foi atrás dela e ela desapareceu. A enfermeira, ouvindo vovó falando isso, ficou arrepiada e desceu lá para nos encontrar no velório. Pois sabia ela que nós estávamos lá com a família de Dona Marlene. Dona Marlene sendo velada, seria sepultada já logo nas primeiras horas do dia. A enfermeira nos chamou de lado e disse o seguinte: olha, a Dona Matilde falou isso. Ela está lá, sabe, querendo saber alguma coisa. Como é que está a Dona Marlene? Eu, minha mãe e meu pai subimos com autorização, porque à noite não podia ter pessoas lá nesse hospital, neste quarto. Mas com autorização subimos e fomos ver vovó. E segundo a enfermeira, ela estava agitada com o que ela viu e não entendeu nada do que estava acontecendo. Nessas alturas já eram 3h30, 3h30 da manhã. E vovó, acordada e impressionada com aquela visão, nos contou tudo outra vez, a mesma coisa que tinha contado para a enfermeira. Aí nós ficamos também tomados por uma espécie de, sabe, de uma coisa assim, de um arrepio e ao mesmo tempo achando aquilo tudo um absurdo. Como que podia isso acontecer? E não sabíamos o que fazer. A enfermeira então deu um calmante para vovó e vovó dormiu. E só à custa de calmante que ela dormiu. O fato que aconteceu do encontro das duas no corredor do hospital, naquela madrugada, no momento em que Dona Marlene estava sendo velada no necrotério do hospital, foi, na verdade, a despedida da falecida. Que, sabendo que vovó queria se despedir dela quando ela ia ser internada, ia ser operada, acabou isso não acontecendo. Que vovó estava preocupada com ela acabou vindo e se despedindo de vovó. O véu preto que vovó viu na cabeça da morta era o sinal da morte de Dona Marlene. Porque ela estava no caixão coberta realmente com um véu preto. O mesmo véu preto que estava cobrindo o seu rosto no caixão foi o véu preto que vovó viu Dona Marlene. Vovó, que não é boba, não é nada, viu que alguma coisa estava errada e exigiu que nós disséssemos a verdade. Se ela estava na UTI, como é que ela estava andando então de andador no corredor? Como é que... Eu não estou louca, eu tenho 89 anos, mas estou muito lúcida. Sei bem o que eu vejo. Vovó, então é o seguinte, vamos dizer para a senhora a verdade. A senhora viu, na verdade, o espírito de Dona Marlene, que foi se despedir da senhora. Porque no momento em que a senhora viu Dona Marlene andando com um andador no corredor, ela estava sendo velada no velório do hospital. Velada. E o véu preto que a senhora viu no rosto de Dona Marlene, que a senhora não entendeu porque o véu, era o véu que cobria a Dona Marlene no caixão. Nesse momento, vovó sentou e chorou muito.
sentiu muito. E só nos pediu que celebrássemos uma missa em intenção à sua amiga, sua companheira de quarto. E foi o que fizemos. Foram poucos dias que estiveram juntas internadas no mesmo quarto. Mas pareciam irmãs, senhoras de idade, que conversavam o tempo todo. Vovó depois recebeu alta e fez questão de ir no cemitério visitar o túmulo da amiga. Agora era a vovó que ia se despedir de Dona Marlene lá no cemitério. Antes foi Dona Marlene que veio naquela madrugada, enquanto era velada, se despedir de vovó. Depois que ela saiu do hospital, pediu que celebrássemos uma missa à amiga, e que ela queria ir no cemitério. E lá ela se despediu. Vovó Matilde, Dona Marlene. Vovó sempre diz: eu sinto saudade daquela amiga. Parecia até que eu conhecia ela há muitos anos. Eu tenho certeza que ela gostou muito de mim. Senão, ela não teria vindo se despedir naquela madrugada. E eu tenho certeza que ela descansa em paz. De Vila Carmozina, Itaquera, Sandra Mantovani, Vovó Matilde, Dona Marlene. Que saudade de você! Rádio Capital, sessão líder do rádio. Que saudade de você! Quando um dia você partir, você vai vir se despedir? Mais uma história que a vida escreveu. A emoção do povo. Programa Eli Correia.